Glória a Deus. Boa noite, meus queridos e amados curitibanos. E aos gaúchos de Passo Fundo. Boa noite, amadas. Muito bom estar aqui mais uma vez nesse 7º congresso. Ontem, quando a pastora Sinorá disse que era o 7º, disse: meu Deus, como Curitiba me suporta? 7 congressos. Falei para o pastor Josué, lá na casa da nossa querida tia Rose. Ele disse: Genoveva, 7? Nossa, mas eles te suportam, hein, meu amor? E eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Odilon, pastora Sinorá, toda essa equipe maravilhosa. Eu me sinto tão honrado de estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor com você. Antes de você tomar assento, olha para essa preciosidade que está do seu lado. Essa pessoa que está do seu lado é preciosa demais. Olha para essa pessoa e diz assim: eu te amo. Respeitosamente, eu te amo em Cristo Jesus. Agora, se você está ao lado da sua esposa, você vai fazer diferente. Você vai dizer assim: eu te amo. Continuo com todo respeito. Mas vem cá, meu amor, porque eu quero mostrar o quanto eu te amo. Dá um beijo nessa sua esposa maravilhosa que está do seu lado aí. Pastor Odilon já foi para cima ali, ó. Para a sogra ele disse assim: respeitosamente eu te amo em Cristo Jesus. Mas para a pastora Sinorá, ele seguiu a orientação direitinho. Glória a Deus. Você pode se assentar, por favor? Glória a Deus. Eu estava ouvindo o pastor Josué falar. E talvez para muitos homens que estão aqui, podem imaginar: nossa, esse homem fala bem, esse homem tem coragem de falar e sobre o que ele está falando, o que ele está vivendo. E ele disse que ele está procurando aprender e caminhar dentro desses princípios. E lembrando do testemunho do pastor Josué, ele não veio de uma família saudável. Ele não teve exemplo de sacerdócio em casa. Teve pai ausente. Teve pai infiel. Teve pai adúltero. Teve muitas situações que poderia olhar hoje e dizer: eu justifico a minha passividade por conta da casa paterna do meu pai. Eu justifico a minha falta de responsabilidade e ausência com os meus filhos por causa da casa paterna biológica. E nós precisamos, nós homens e mulheres, e ele falou sobre homens, mas agora eu quero falar também para nós mulheres. Nós precisamos entender que nós fomos transportados da casa paterna biológica, imperfeita, para uma casa paterna espiritual que é perfeita. Que nós tivemos pais biológicos imperfeitos, nós tivemos modelos imperfeitos de sacerdócio e de mulheres que não edificaram as casas como as nossas mães, mas neste reino onde nós fomos transportados, há um padrão. E nós, como igreja, nesses últimos tempos, nós precisamos cada dia mais voltar os nossos olhos para aquilo que é o padrão. E os princípios do reino de Deus não é para ser vivido pelo mundo. Os princípios do reino de Deus é para ser vivido por aqueles que escolheram e decidiram fazer parte do reino de Deus. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que até pastor Odilon me pediu que compartilhasse uma palavra que ministramos no ano passado, ou neste ano, lá em Porto Alegre, na conferência. E Deus colocou algumas coisas no meu coração aqui, espero realmente alcançar aquilo que é o propósito do coração do Pai nessa noite. E no tempo que nós temos ainda. E eu quero falar com você a partir da palavra legado.
Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e diz: você faz parte de um legado. E você tem um legado para deixar. David Otis Fuller disse o seguinte: se você fosse preso por ser cristão hoje, haveria provas suficientes para condenar você? Vou fazer a pergunta de novo. Se você fosse preso por ser cristão hoje, haveria provas suficientes para condená-lo? Hoje os evangélicos estão sendo muito bem aceitos na nossa sociedade, em todas as nações da terra. Mas nunca o evangelho foi tão rejeitado quanto os dias de hoje. Hoje a mídia está completamente aberta para pregadores evangélicos, músicos evangélicos. A música gospel tomou uma dimensão extraordinária. Os canais abertos e canais fechados nós não estamos tendo nenhuma dificuldade, até mesmo de fazer filmes e colocarmos esses filmes sendo expostos por todo mundo. Mas nunca o evangelho de Cristo foi tão rejeitado quanto nos dias de hoje. Nunca foi tão difícil encontrar o evangelho no meio do povo evangélico. Nunca foi tão difícil encontrar o evangelho no meio da nossa nação. Quando nós começamos a ouvir o que está já estabelecido nas nossas leis e o que já está proposto que seja estabelecido, nós estamos muito preocupados o que vai acontecer com a igreja do Senhor. Eu queria dizer algo para você, e não quero aqui ir contra talvez aquilo que está dentro do teu coração, meu irmão, mas com a igreja do Senhor não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, não vai acontecer nenhuma tragédia com a igreja do Senhor. Vai acontecer sim com aqueles que não são igreja do Senhor. Porque aqueles que são igrejas do Senhor, que estão firmados no verdadeiro evangelho, que é a palavra do Senhor, as suas famílias estarão sendo alicerçadas na rocha, que é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor garante que os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos, o fruto do nosso ventre, são herança do Senhor, e que nós veríamos até seríamos abençoados até 1000 gerações. Porque nós amamos o Senhor. Porque nós obedecemos o Senhor. Mas a pergunta a fazer para mim e para você, mãe e pai que estamos aqui nessa noite, aqueles que serão ainda mães e pais, podemos garantir o legado para os nossos filhos? Estamos garantindo o legado para os nossos filhos? Estamos vivendo dentro de um contexto mais ou menos santo, mais ou menos cristão, mais ou menos da palavra, ou nós estamos levando verdadeiramente o evangelho para dentro das nossas casas, para o nosso casamento, para o relacionamento com os nossos filhos? E muito mais do que ler a palavra, e muito mais do que decorarmos versículos bíblicos, é vivermos verdadeiramente os princípios da palavra de Deus. Nós encontramos na palavra muitos homens que conquistaram muitas coisas. E dentre eles nós vamos encontrar o rei Davi. Uau, que estadista o rei Davi! Que homem segundo o coração de Deus, a própria Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus, que cumpriu com todo o propósito, porém ali tem uma vírgula que diz, exceto no caso de Batseba. Exceto no caso de Batseba, tem tudo a ver, é muito problema esse exceto no caso de Batseba. Porque ele não deixou um legado de família sacerdotal, segundo os padrões da palavra de Deus. Grande estadista, grande conquistador.
Mas o que aconteceu com os filhos de Davi? Aí nós vamos para Josué. Josué, eu amo Josué, literalmente eu amo você. Eu amo Josué, o grande conquistador, discípulo de Moisés. Uau, Moisés entrava na tenda do encontro para falar com Deus. E Josué estava ali na porta da tenda, e quando Moisés saía, eu imagino que é naqueles momentos como nós vivemos hoje, enquanto a Jeane e essa equipe linda nos conduziu em adoração, fomos até o Santo dos Santos, contemplamos a face do Senhor. E Moisés saía da tenda e ali estava Josué. E Josué perguntava, e aí Moisés, o que aconteceu lá dentro da tenda? O que Deus falou com você? Quanto tempo falta para a gente pisar na terra prometida? Aquelas conversas de discípulo com discipulador, sabe? Aquelas conversas que você tem com o seu discipulador. E aí, o que Deus te revelou essa semana? E ali estava Josué recebendo toda a revelação de Moisés. Tanto que ele caminhou tão de perto com Moisés, que o sucessor, sim ou sim, teria que ser Josué. E foi o sucessor. Tão poderoso que com um ato profético ouviu a palavra de Deus, e com um ato profético deu as voltas nos muros de Jericó, e os muros caíram. Poderoso, conquistador. Ele fez uma grande declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. A gente coloca isso na parede da nossa casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente toma isso como palavra. E Josué verdadeiramente serviu ao Senhor na sua geração. Mas a Bíblia diz que morrendo a geração de Josué, o povo se perdeu. Cadê os filhos de Josué? Eu quero te perguntar, meu irmão, onde estão os seus filhos? Qual é o destino que você tem declarado e você tem preparado para os seus filhos? E antes de você me responder onde estão os seus filhos, e eu poder responder diante de Deus onde estão os meus filhos, neste contexto que estamos vivendo, como está a nossa casa? Como estão os nossos casamentos? Nós temos uma pessoa lá na nossa comunidade é pequena, mas nós temos uma pessoa que ela é terapeuta comportamental, e ela atende muitos jovens, ela tem atendido muitos jovens. E como todo terapeuta e todo psicólogo, ela tem constatado que o problema dos filhos normalmente são os pais. Olha para esse pai que está do seu lado e diz assim: não foge não, Deus é bom, e no final Ele vai nos abençoar. Mas eu estou aqui nessa noite, na qualidade de profeta do Senhor, para chamar a nossa atenção, para alinhar o nosso coração, a nossa mente, o nosso propósito para aquilo que é mais importante do que construir reinos, do que levantar grandes edificações, até mesmo num sentido ministerial. E voltarmos os nossos olhos para aquilo que verdadeiramente é o nosso primeiro e principal papel e responsabilidade, que é a nossa casa. Eu quero olhar um pouco mais profundamente a respeito da vida de Davi. Porque o pastor Odilon disse: pastora Genoveva, os homens vão estar na sábado à noite. Eu falei: uau, Deus, eu esperava uma oportunidade dessa. Eu esperava uma oportunidade dessa porque há 7 anos nós ministramos para vossas esposas aqui.
E a pastora Sinorá tem sido tão graciosa. As mulheres que têm vindo aqui para ministrar o coração dessas mulheres são poderosas em Deus. E eu não estou falando de mim, eu estou falando daquelas que caminharam nesse púlpito aqui durante todos esses 6 anos. Uau, o que falar de uma Ângela Cirino? Qual marido agradeceu ao Senhor pela Ângela Cirino ter passado por Curitiba? Qual marido agradeceu ao Senhor? A Ângela Cirino foi aquela que ensinou e que tratou muitas feridas na vida sexual da sua esposa, e por isso que ela deu noites de avivamento para você em casa. A tua esposa chegou em 2014, foi 2014? Em 2014, tua esposa chegou do congresso, você olhou, nossa, o que aconteceu com essa mulher? Meu Deus, parece que eu estou em lua de mel de novo. Não, o Espírito Santo usou a pastora Ângela Cirino para tratar muitas feridas que estavam impedindo a sua esposa viver a plenitude da sexualidade no seu casamento. E tantas outras mulheres que passaram por aqui. Mas existem algumas coisas, meus queridos irmãos, que nós precisamos que os nossos esposos verdadeiramente compreendam a sua responsabilidade para que as nossas famílias possam deixar verdadeiramente um legado que faça a diferença. Levanta a mão aí, todas as mulheres casadas, tendo ou não tendo marido aqui. Todas as mulheres casadas. As solteiras. Agora, só as que desejam se casar, levanta a mão. Glória a Deus. Olha aí, pastor Josué, fotografa aí para levar para os jovens lá de Foz. Tem muita mulher solteira aí querendo casar. Glória a Deus. Nós estamos aqui, amados, como falei, há 7 anos. E hoje aprove ao Senhor eu falar com você um pouquinho sobre as debilidades de Davi como marido. Mas também eu sei que Deus vai falar um pouquinho com as mulheres. Eu quero falar sobre a vida de uma mulher chamada Mical. Quem lembra de Mical? Normalmente, quando os pregadores falam sobre Mical, trazem a mulher que desprezou o rei Davi, a mulher que não gerou filhos, a mulher que se tornou estéril porque ela não reconheceu a glória de Deus quando a arca de Deus entrou em Jerusalém. E Davi estava saltando, pulando, estava celebrando a presença de Deus. E ele entra na sua casa e ele encontra uma mulher amarga. Ele encontra uma mulher que estava zombando daquilo que ele estava fazendo. Normalmente nós crucificamos Mical, porque nós não olhamos o que aconteceu no histórico de Mical para que ela chegasse naquele ponto. Mical foi dada em casamento para Davi, e você vai encontrar a história de Mical lá no livro de Reis. Você vai encontrar vamos ler lá para que você possa ter Vamos para Samuel e não para Reis. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 17, diz assim: Pelo que Saul disse a Davi, eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher, contanto que me sejas filho valoroso e guerreis as guerras do Senhor. Pois Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul, quem sou eu? E qual é a minha família e a família de meu pai em Israel, para eu vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel Meolatita. Agora veja o que está escrito no versículo 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Sendo isto anunciado a Saul, pareceu bem aos seus olhos. E Saul disse, eu lhe a darei para que ela lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi, com a outra serás hoje meu genro. Saul, pois, deu ordem aos seus servos, falai em segredo a Davi, dizendo, eis que o rei se agrada de ti, e todos os seus servos te querem bem.
Agora, pois, consente em ser genro do rei. Assim os servos de Saul falaram todas estas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouca coisa ser genro do rei, sendo eu homem pobre, de condição humilde? E os servos de Saul lhe anunciaram isto, dizendo: assim e assim falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote, senão 100 prepúcios de filisteus, para que seja vingado dos seus inimigos. Porquanto Saul tentava fazer Davi cair pela mão dos filisteus. Tendo os servos de Saul anunciado estas palavras a Davi, pareceu bem aos seus olhos tornar-se genro do rei. Ora, ainda os dias não se haviam cumprido, quando Davi se levantou, partiu com os seus homens e matou dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os prepúcios deles e os entregou bem contados ao rei, para que fosse seu genro. Então Saul lhe deu por mulher sua filha Mical. Mical foi dada para Davi como um prêmio de consolação, já que o rei Saul não cumpriu a primeira promessa. A primeira promessa, Saul tinha dito que aquele que matasse o filisteu teria a sua família livre, a casa do seu pai estaria livre de todos os impostos. Qual pai de família aqui gostaria de ficar livre de 45% dos impostos que paga no Brasil? Todos nós. Glória a Deus. Mas ainda teria o direito de se casar com a sua filha. Então Saul promete para o valente que matasse Golias, que poderia se casar com Merabe. Mas Saul, como todos sabem, era um rei que no seu caráter e o seu coração não era segundo o coração de Deus. Então ele não cumpre a promessa. E aí ele gosta muito do trabalho de Davi, ele traz Davi para o seu exército, Davi começa a guerrear as suas guerras, e aí nós percebemos a inveja, o ciúme que aplacou o coração de Saul, e Saul começa a perseguir Davi. Neste contexto de perseguição, ele diz: eu vou matar esse menino vai tomar o meu lugar. Mas ele encontra dentro da casa dele uma mulher, uma segunda filha, Mical. E Mical, diferente de Merabe, porque a Bíblia não diz que Merabe amava Davi, mas a Bíblia diz que Mical amava Davi. E Mical manifesta isso, que tinha um sentimento por Davi. Então seu pai cria toda aquela estratégia, dizendo: bom, eu vou prometer que ele se casa com Mical, e ele vai tentar matar os filisteus. E aí a história diz, como nós acabamos de ler, que ao invés de trazer 100 prepúcios, ele trouxe 200 prepúcios. Tá bom para você? Queria fazer uma pergunta para você aqui, meu amado irmão, você que está casado com a sua esposa há 5, 10, 15, 20, 50 anos. Tem alguém aqui com 50 anos de casamento já? Não? Quantos homens você matou para conquistar a tua esposa? Que preço você pagou pela mulher que está do seu lado? Qual foi o preço que você pagou pela mulher que está do seu lado? Vocês riram, né? Porque pensaram nos prepúcios, né? Tendo que tirar lá os 100 prepúcios dos homens. Mas que preço, querido, você pagou para esta mulher, para ter essa mulher que está do seu lado? E vou mais adiante. Que preço você ainda tem pago para manter essa mulher feliz do seu lado? Pergunta para essa mulher que está do seu lado, você que está aí do lado da esposa, fala assim: meu amor, você está feliz? Davi matou 100 filisteus. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. E alguns dizem: não, mas ele só estava se defendendo, porque ele não queria morrer, pastora. Não, porque se ele não quisesse Mical, ele não teria reivindicado o prêmio. Mas ele reivindicou o prêmio, e ele se casou com Mical. Não, pastora, essa esposa está comigo, assim, eu nem queria muito, sabe? Eu nem queria.
Admite, meu irmão, é claro que você queria. Porque você pagou um preço para ter essa esposa do seu lado. E como meu marido falou, gente, mulher é coisa muito difícil. Eu sei um preço que você deve pagar todo dia para manter essa mulher feliz. Porque manter uma mulher feliz não é fácil. Nem nós nos entendemos. Nós olhamos no espelho de vez em quando e falamos: ei, o que você quer da sua vida? Quem é você? De onde você está vindo? Para onde você está indo? Os meus filhos já me reconhecem quando eu estou de TPM. Semana passada, meu filho estava sentado na mesa, imagina meu marido, então. Sentado na mesa, e o meu filho mais velho falou assim: só pode que ela está com... Não, do meio. Só pode que ela está com TPM. Porque, meu Deus, a minha mãe está muito chata hoje. A sua esposa é chata? Olha para ela e fala assim: de vez em quando você é. Mas eu te amo mesmo assim. O preço que você pagou e o preço que você paga é alto. Davi pagou um preço alto por Mical. Se casa com ela. O rei Saul não ficou muito satisfeito com isso. A perseguição continua. Agora pensa aquela Mical que construiu um sonho de casamento. Ela olha para Davi, aquele homem bonito, charmoso, assim como você era, meu irmão, quando você se casou. Você é ainda, né? Mas olha para aquele homem bonito, charmoso, como eu olhei para o meu marido, 1,90 m de altura, olhos verdes, cabelos castanhos, pele clara, 75 quilos. Jogador de basquete. Eu olho para aquele homem e falo: meu Deus, os meus filhos vão ser muito lindos. Primeira coisa que vem na minha mente: vou ter uma menininha de olhos verdes, cabelos encaracolados e loiro. E o menininho também vai ter olhos verdes, porque eu queria casar com um homem de olhos verdes, porque eu queria filhos de olhos verdes. Então, meu irmão, quando a tua esposa falar assim: eu não gosto de você, ela casou com um homem que ela gostava, porque ela escolheu você. Então, agora ela tem que continuar gostando de você do jeitinho que você é. Pastora, mas com uns quilos a mais? Sim, porque o meu já está com uns quilinhos a mais. Deus dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele sempre tem uma resposta assim. Queridos, quando nós nos casamos, nós construímos um sonho que vai muito além do que uma festa de casamento. Há poucos dias teve a festa da Rebeca e eu soube que foi maravilhoso. Mas a festa terminou em 4 horas, 5 horas. E a partir de domingo é que começou a construção, então, de um sonho chamado casamento. Porque aquilo lá foi a celebração do casamento. E Mical entrou nesse sonho. Ela não tinha escolhido qualquer homem, ela tinha escolhido um homem valente. A sua esposa escolheu um homem valente para se casar. Mulher, se você escolheu esse homem, é porque você viu valentia nele. Você viu hombridade nele. Você não ia escolher qualquer coisa. Davi era valente. Davi era um homem de fé. Davi é um homem que defendeu o Senhor. Ele foi contra Golias e ele colocou: quem é esse incircunciso que se levanta contra o Senhor de Israel? Ele cria no Deus de Israel. Ele era um adorador. Mical não escolheu qualquer homem. Mical escolheu um grande homem. Aos olhos dela era perfeito. E nós não temos condições de encontrar a perfeição no nosso cônjuge. Então, moças solteiras, por favor, levante a mão. Coloque a mãozinha para o alto assim, para eu ver bem vocês e vocês me verem aqui. Vocês não vão encontrar um homem perfeito. Segundo, vocês não vão encontrar um sacerdote pronto. Sabe, o sacerdócio, ele é construído dentro do casamento. Por mais exemplo que os homens têm dentro da sua casa com o seu pai,
o seu pai e a sua mãe não têm condições de formar um sacerdote. A edificação do sacerdócio vai acontecer a partir do casamento. Então, toda mulher, Jeane, Juliana, todas essas que estão aqui me escutando, não pense que vocês vão encontrar um Odilon pronto, um Osni pronto, um Josué que está quase pronto. Vocês não vão encontrar um sacerdote pronto, vocês vão precisar edificar um sacerdote. E a Bíblia diz, mulheres casadas, levanta a mãozinha assim. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. E o edificar a casa, a mulher sábia que edifica a casa, não é aquela simplesmente que deixa a casa bem arrumada, que cuida bem dos filhos, que faz a comida maravilhosa com o suprimento que vem para casa, que cuida do jardim. Aquela mulher amável, não. Uma mulher que edifica a casa é aquela que decide construir o seu marido. Edificar o seu marido com a sabedoria do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que a tola com as suas próprias mãos a destrói. E normalmente nós destruímos as nossas casas por conta das janelas killer das nossas almas. Janelas killer são aquelas janelas que se abrem no nosso inconsciente e no subconsciente de todas as feridas, de todas as circunstâncias que nos machucaram e que nos marcaram no nosso passado. Basta 5 segundos para uma janela killer se abrir na nossa alma e na nossa mente. E por conta de algumas janelas que ficam abertas na nossa vida, desde quando nascemos e fomos criados na casa paterna biológica, tanto homens quanto mulheres, porque homens também são feridos. Homens também entram para um casamento machucados. Os irmãos podem concordar comigo? Homem também é ferido? Mesmo sendo corajoso, valente, forte. Uma das coisas que falaram para os meninos lá no passado é: homem não chora. Quando eu casei com o pastor Josué, quando eu chorava, ele ficava endemoniado. Ele ficava irritado. E eu chorava porque eu queria que ele entendesse que eu estava sofrendo. E ele olhava para aquilo e dizia assim: essa mulher não para de chorar, eu não odeio choro. Primeiro, falaram para ele que ele não devia chorar. Segundo, usavam o choro como manipulação. As pessoas que passaram na vida dele antes de mim usavam o choro para manipulação. Vou contar algo aqui da sua vida? Posso, meu amor? Posso? Da sua vida anterior, né? Ele teve uma namorada, uma abençoada, e ela amava muito, o amava demais. E aquela paixão se tornou uma doença. E aí chegou um ponto que ele viu que não dava, aquele relacionamento não dava, glória a Deus que ele viu, porque era para mim. E ele percebeu que aquele relacionamento não ia dar certo. E cada vez que ele chegava para essa moça e dizia assim: terminou o nosso namoro, ela dizia: eu vou me matar. E começava o chororô. E ela chorava, para conquistar o coração dele, para que ele não a deixasse. Um dia ela disse: eu vou me matar. Ele saiu da casa da mãe, foi na farmácia, comprou os remédios, entregou na mão dela e falou: morre, desgraçada. Morre, desgraçada. Ela não tomou, é claro, porque era manipulação. Mas quando ele me via chorar, meu Deus, está querendo me manipular, essa mulher está querendo me manipular. Então nós entramos no casamento com essas janelas. Mical começou a abrir algumas janelas, além das janelas que ela tinha, como filha de Saul, princesa que vivia no palácio.
Ela tinha algumas janelas abertas. Mas daí ela começa a acrescentar algumas janelas dentro do casamento. E aí, meu irmão, a coisa fica pior ainda. Porque Davi foi passivo naquilo que o pastor Josué falou. Davi foi omisso. Davi abandonou Mical num momento muito, muito, muito importante na vida dele. Quando eles estavam construindo, então, esse sonho chamado casamento, Saul continua com a perseguição. E um dia Mical, cuidando da sua casa, recebe uma notícia que o pai queria matar o seu marido. E sabe, tem uma coisa aqui que é tão lindo na vida de Mical. Que Mical verdadeiramente saiu da casa do pai. Porque nós temos dificuldades de nos casarmos e sairmos da casa do pai e da mãe. Mas Mical saiu da casa do pai. E aonde a gente percebe que Mical saiu da casa do pai? Foi no momento em que Saul quis matar Davi. Mical se posicionou em favor de Davi e não em favor do seu pai Saul. A Bíblia diz que Mical preparou uma cama e cobriu aquela cama para que quando os soldados chegassem, ela dissesse: olha, Davi está doente. Dê um recado para o meu pai que Davi está doente e Davi não poderá falar com ele hoje. E enquanto ela fazia isso, ela disse: Davi, foge, porque o meu pai quer te matar. Quem gostaria de ter uma esposa assim? Os homens que estão aqui, uma mulher que o defende. Uma mulher que o defende diante do próprio pai. Um dos grandes problemas dentro dos nossos casamentos é que nós não saímos da casa da mamãe e do papai. O primeiro problema que acontece dentro de casa, vai a mulher lá: mãe, pai, olha o que meu marido está fazendo, mãe. E agora eu vou defender um pouquinho a nossa parte. Até para a mulher não é tão feio. Agora, quando o marido faz isso, né, pastora Dilon? Aí o pastor Josué costuma chamar isso de homem banana. Homem que se casa. Homem que se casa e quando aparece a primeiro probleminha, a primeira crise, corre para a barra da mamãe. E vai pedir ajuda para a mamãe. Não saiu de casa. Precisa sair de casa. Não é, Rosângela? Seu filho acabou de casar. Tem que sair de casa. E os pais precisam compreender isso. Que quando os nossos filhos se casam, eles precisam sair de casa. Mical cobre Davi. Naquele momento ali, Mical estava fazendo o que muitas mulheres não fazem hoje. Além de não defender o marido, ainda expõe o marido. Hoje nós temos uma rede de fofoca que é extraordinário, chamado WhatsApp e Facebook. A Bíblia diz que a língua incendeia, né? É um fogo que incendeia uma floresta. Mas daí a gente não precisa mais usar a língua, agora a gente só usa o dedo. Então eu não estou ferindo um princípio bíblico, porque eu não estou falando. É claro que você está ferindo um princípio bíblico. E aí quando a gente começa, querido, expor a nossa família. Quando a gente começa a expor o marido. Quando começa a expor a esposa. Quando começa a expor os filhos, a fragilidade dos nossos filhos, a fragilidade do nosso marido. Mulher, deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que para você hoje não está servindo para muita coisa, está assim de mulheres que estão louquinhas para receber. Você chega e fala assim: eu não aguento mais esse homem. Deus, tira esse homem da minha vida. Deus, eu não quero mais. Eu quero me separar. Graças a Deus que o Espírito Santo, ele traduz as nossas orações diante de Deus. Porque o Espírito Santo chega e fala assim: pai, não faz isso não, pai.
Se você tirar esse homem da vida dela, amanhã ela vai estar ali. Deus, pelo amor, eu quero meu marido de volta, Deus. Não tira ele de dentro de casa, não, Deus. Deus, olha, ele está com o coração voltado lá para aquela secretária dele, mas vamos dar um jeito, eu vou dar um jeito naquilo. Porque a mulher não está sendo sábia, mas ele tem um coração segundo o teu coração. E ele não vai cair, Deus. O Espírito Santo está cuidando do seu marido. Enquanto você está destruindo sua casa, expondo seu marido nas redes sociais, falando mal do seu marido para suas amigas. Não, pastora, mas são minhas amigas de discipulado. Ai, minhas amigas de discipulado, pastora, tranquilo, são tudo mulher de Deus. Eu conto para elas orarem pelo meu casamento. Toma cuidado com isso também. Porque isso pode ser simplesmente uma necessidade do seu coração, de expor as suas mazelas a respeito do seu casamento. Sabe com quem você tem que conversar sobre as mazelas do seu casamento? É com seu marido. Em primeiro lugar, com Deus. Depois com o seu marido, para depois você ir pedir ajuda para alguém. A duras penas eu aprendi isso. Porque eu vivia aprisionada com a minha alma, com algumas janelas que tinham se aberto na minha infância. E eu estava destruindo meu casamento, e eu estava a ponto, sem meu marido perceber, porque eu não abria minha alma com ele, eu não conversava com ele, eu não dizia o que estava acontecendo com ele. Eu comecei a compartilhar com Deus, Deus começa um processo de cura, aí eu tive uma coragem assim, né? Uma coragem louca, porque eu falo que foi uma loucura, de num auditório de 140 pessoas, eu abri a minha vida antes do meu marido ficar sabendo. Antes do meu marido saber do que tinha acontecido comigo na minha infância, de como estava a situação do nosso casamento. Mas eu aprendi que a primeira pessoa, depois do Senhor, a ouvir o que está acontecendo com o meu casamento, precisa ser o meu marido. Eu preciso compartilhar com ele. Eu preciso abrir o meu coração com ele. Vamos voltar aqui agora para Mical. Quando Davi sai por aquela janela, Mical fica debruçada, esperando que o marido a buscasse. E a Bíblia diz que Davi não voltou para buscar Mical. Ela ficou debruçada na janela. Vamos lembrar, Mical amava aquele homem, Mical defendeu aquele homem, Mical cobriu aquele homem. Mas agora ele salvou a sua vida e deixou a sua esposa para trás. Será, queridos, que nós não estamos fazendo isso? Procurando salvar a nossa pele, procurando salvar e curar as nossas mazelas, as nossas amarguras e deixando a nossa família para trás? Será que nós mulheres não estamos buscando o sucesso das conquistas e deixando o nosso marido na janela? Deixando os nossos filhos na janela, dizendo: quando a minha mãe vai dar atenção para mim? Quando a minha esposa vai voltar para casa? Quando o meu marido vai voltar para casa? Porque o pior divórcio, meu irmão, não é o divórcio quando você assina aquele documento lá diante de um advogado. O pior divórcio é o divórcio emocional. Quando já não existe mais conectividade, quando não existe mais relacionamento, quando não existe mais cumplicidade. Será que nós não temos deixado os nossos na janela? Será que nós não temos deixado os nossos filhos? Ontem nós compartilhamos com as mulheres aqui sobre quando nós deixamos os nossos filhos nos desertos da nossa vida e nós deixamos os nossos filhos dentro dos seus quartos, com uma internet banda larga aberta, com um celular de última geração, com acesso a todas as informações, e nós abandonamos os nossos filhos lá, porque nós temos que primeiro salvar a nossa pele, mas nós temos muitos reinos para ser conquistados.
E para nós que caminhamos e trabalhamos dentro do reino de Deus, nós podemos usar o reino de Deus como desculpas para dizer: não tenho tempo com o meu marido, não tenho tempo para os meus filhos, não tenho tempo para minha esposa, porque a Bíblia diz que eu tenho que ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Eu preciso ir, e se a minha família me impedir, eu tenho que deixar a minha família. A Bíblia nunca falou isso, que é para a gente deixar a família para poder conquistar as pessoas. Não. O que a Bíblia está dizendo ali é: se a sua família te impedir a caminhar com Cristo para a salvação, aí sim, deixa a família e vá. Se a tua família estiver em primeiro lugar na sua vida e não for o Senhor, então você tem que sacrificar a sua família. Mas é no altar, não é abandonar. E tem pastores, tem líderes, tem grandes homens e mulheres de Deus que estão deixando maridos, esposas e filhos nas janelas, abandonadas. Depois que Davi sai e vai atrás das suas conquistas, Mical não aparece mais no contexto, a não ser que o seu pai fez uma outra negociação política e entrega Mical para o outro homem. Mas nessa situação, Davi já tinha encontrado esposas. E uma das esposas que já estava vivendo com Davi, já estava inclusive gerando filhos, chamava-se Abigail. Fala comigo, Abigail. E quem lembra do que a Bíblia diz a respeito do marido de Abigail? Quem era ele, pastor Odilon? Homem sábio, temente a Deus, coerente, sacerdote. Não. A Bíblia o chama de tolo. Nabal era tolo. Nabal tinha uma esposa muito sábia. E por conta da sabedoria de Abigail, o rei Davi não dizimou toda a família e não destruiu toda a casa de Nabal. Porque Davi tinha decidido, por conta da tolice de Nabal, destruir aquela casa e matar todo mundo. Mas Abigail foi sábia. Eu quero abrir um parênteses aqui agora e fazer uma analogia do que Abigail fez diante de Davi, como o que uma mulher precisa fazer diante do Rei dos Reis quando está casada com um homem tolo. Ou quando vê tolices no seu marido, porque nem sempre ele é tolo, mas de vez em quando ele faz algumas tolices. E uma mulher nem sempre ela está destruindo a casa, mas de vez em quando ela faz alguma coisa para destruir a casa. Abigail corre para os pés do rei Davi, se humilha diante dele e entrega tudo o que lhe era possível. Eu e você precisamos ter esse coração de Abigail para defender a nossa casa. Mas pastora, você olha, pastora, é difícil, meu esposo não compreende. E a gente ouve isso nos gabinetes: pastora, você não sabe o que é estar casado com aquele meu marido, pastora. Ele é muito difícil. É só ler a história de Nabal. Nabal embriagado. Nabal era um patrão injusto. Nabal maltratava a sua casa, mas também maltratava seus empregados. Nabal era um homem desonesto, porque ele não quis dar nem alimento para Davi e os seus soldados que tinham cuidado do seu rebanho. Ele era desonesto. Mas mesmo assim, Abigail correu para os pés de Davi. Minha irmã, sabe para onde você precisa correr? É para os pés do Senhor Jesus, para edificar a tua casa.
Você não pode ver o inimigo vindo na direção para destruir a sua família, destruir o projeto que Deus tem para a sua vida e ficar dizendo assim, mas é que eu não sei o que fazer. Você sabe sim, você precisa correr, você precisa ir diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores e sacrificar em favor da sua casa. Você precisa levar intercessão, você precisa levar jejum, você precisa pagar o preço pela sua família. Muitas vezes, quando nós vamos diante de Deus para orar pelo nosso marido, ao invés de nós orarmos por ele, intercedermos por ele, nós fazemos o papel de Satanás. E Satanás, ele é acusador. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, você já se aliou a Satanás contra a sua família? Alguma vez você já se aliou a Satanás contra a sua família? Sabe quando nós nos aliamos a Satanás, meu irmão? Quando a gente chega diante de Deus e começa assim, Deus, eu não aguento mais essa mulher, Deus, ela é fofoqueira, essa mulher, ela é muito consumista, ela acabou, Deus, com os meus recursos, o meu cartão de crédito está estourado. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, Deus já sabe disso tudo. Satanás já levou todos os pecados da tua esposa diante de Deus. Não é assim, pastor Sinorá? Ou então você chega e fala assim, Deus, meu marido é um adúltero. Deus, o meu marido é imoral. Deus, o meu marido está entrando na internet, está vendo aquelas coisas que não deve ver. Deus, o meu marido é um mentiroso. Amada, Deus já sabe que seu marido é isso. Deus já sabe que seu marido tem praticado essas coisas. O papel do sacerdote, o papel do intercessor é se colocar entre Deus e o homem para aplacar a ira de Deus. O papel do sacerdote é levar uma intercessão por identificação. Quando você for orar pela sua família, você deve confessar os pecados e se arrepender dos pecados, como se você tivesse cometido aquele pecado e não apontar o pecado da sua família. Como funciona isso, pastora? Você sabe que seu filho está vivendo em devassidão. Você sabe que seu filho está longe da casa do Senhor, está praticando todas as coisas em desacordo com a palavra de Deus. Você vai tomar tudo o que você tem de conhecimento do que teu filho tem feito e vai para a presença de Deus. E você vai dizer, Deus, eu e minha casa temos pecado contra o Senhor. É a oração de Daniel, capítulo 9. Daniel, ele se identifica com o pecado de Israel. Meus irmãos, nós temos nos identificado com o pecado da nossa casa. Nós temos chegado diante de Deus e falado assim, Pai, eu e a minha casa temos adulterado. Eu e a minha casa temos nos prostituído. Eu e a minha casa estamos vivendo em desacordo com a Tua palavra. Pai, eu e a minha casa temos permitido que a imoralidade entre nos nossos quartos. Porque, amados, nós temos permitido que a imoralidade entre pelos nossos quartos. Há poucos dias eu estava lembrando, veio algo no meu coração e falei assim, Senhor, será que foi por isso que naquele tempo algumas igrejas proibiram que os crentes assistissem televisão? Será que naquele tempo, quando os nossos irmãos puritanos começaram a ensinar que um cristão evangélico não deveria ter uma televisão, é porque eles começaram a ver algumas coisas na televisão e diziam assim, não, esse negócio não pode entrar na nossa casa. Eu não estou dizendo aqui para proibir televisão, o pastor Odilon, né? Pastor não proíbe o uso de televisão. Mas nós estamos ali com o nosso marido, e aí aquele televisor ligado, e ainda cristãos assistindo a imoralidade enlatada que está vindo, dando audiência para as redes de canal aberto, de Foz do Iguaçu até Curitiba,
Todos os restaurantes, todos os postos de combustível, todos os lugares que nós paramos, e nós paramos várias vezes por conta da chuva, estava ligado na Rede Globo de televisão. Não tinha ninguém assistindo, mas estava lá a Rede Globo de televisão. E eu não estou aqui para falar contra a Rede Globo de televisão só. Porque não é só a Rede Globo de televisão que está levando imoralidade para dentro dos nossos quartos. É até mesmo aqueles canais que se dizem evangélicos. Será que nós temos orado, nós temos colocado o nosso coração e falado assim: Deus tem misericórdia na minha casa. Eu confesso os pecados dos meus filhos. A Bíblia diz lá em Jó, que Jó ele sacrificava diante de Deus, porque se porventura os seus filhos tivessem pecado, se porventura. E nós vemos os nossos filhos pecando, e no máximo que muitas vezes nós fazemos, meus irmãos, é repreendê-los com vara, ensinar a palavra, mas nós precisamos levar os nossos filhos diante de Deus todos os dias. E interceder e se arrepender pelos pecados deles. Porque quando você apresenta confissão e arrependimento, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai adiante e ele vai renascer aquele que está morto. Ninguém nasce no reino do Espírito antes da intercessão. Para nós ganharmos uma pessoa para Jesus, nós precisamos primeiro interceder por aquela pessoa. Para que os nossos filhos se arrependam pelos seus pecados, nós anteriormente precisamos nos arrepender no lugar deles. Onde nós temos deixado os nossos filhos? Anos se passam. Davi agora já está sentado no seu trono. Saul morre 17 anos depois. Lá está Davi, já tinha 3 mulheres, já tinha filhos com essas mulheres. E aí ele diz: eu não vou mais fazer nenhuma aliança e nenhum acordo antes que me tragam Mical. Eu quero Mical agora no palácio. Aí foram buscar Mical. Aí Mical entra num contexto de vida de Davi. Mas ela já não pertencia àquele contexto. Ela já tinha sido abusada por aquele outro homem. Porque ela amava o seu marido, mas o seu pai lhe deu em casamento para um outro homem. Ela já tinha notícias que seu marido já tinha traído ela. Ela era a primeira esposa. Agora Davi já tinha outras esposas. Aí de repente ela está no palácio e ela está numa janela. E eu penso que quando ela estava naquela janela, ela vê Davi entrando, saltando, pulando com a arca do Senhor, dizendo: ah, lá vem o religioso. Lá vem aquele que na presença de Deus, ele salta, ele pula, ele canta. Mas me deixou abandonada. Me traiu. Fiquei na mão daquele homem que eu não amava. Ela olha para aquela situação, e aquela situação não tinha nada a ver com a vida dela, porque ela estava desconectada da vida de Davi. E aí ela despreza Davi. Pastora, mas Mical podia ter uma atitude diferente. Sim, Mical poderia ter uma atitude diferente. Se Mical passasse por aquilo que nós passamos, se Mical tivesse a oportunidade de encontrar-se com o Deus da cura, que passasse por cura interior, por libertação, pelos 10 encontros, 15 encontros, 20 encontros, 7 congressos, que eu e você, mulher, passamos desde a nossa conversão, porque de encontro em encontro a gente está ali sendo curada e restaurada, curada e restaurada, curada e restaurada, mas Mical não passou por isso. Nós que passamos por tudo isso, de vez em quando, a gente ainda está debruçado na janela do passado. Então ela estava debruçada. E a lembrança que ela tinha era de um homem que tinha abandonado. Davi queria uma noite de avivamento com ela.
A Bíblia diz que quando Davi entrou no palácio, ele foi para abençoar a sua casa, abençoar a sua família. E quando ele foi para abençoar a família, ele foi diante de Mical. E Mical, o versículo fala a respeito de Mical. E Mical não gerou filhos. Foi estéril durante toda a vida. Porque, amados, não há nada que pode verdadeiramente gerar frutos aonde não há restauração de relacionamentos baseado no perdão, mas mais do que o perdão, na restituição. E nós, como igreja, como família, nós temos caminhado muitas vezes dentro da nossa família biológica até o perdão. Mas nós não estamos conseguindo caminhar para a restituição. E o perdão, ele passa por alguns estágios. Passa pela confissão diante da pessoa, passa pelo arrependimento, vai à cruz. Mas depois que nós vamos à cruz, nós precisamos trabalhar no caminho da reconstrução daquele relacionamento. E para isso precisa ter um coração disposto a mudanças. E eu quero te convidar para você se colocar de pé agora. Que legado de família nós estamos dispostos a deixar? Que preço nós estamos dispostos a pagar para deixar esse legado? Eu quero convidar você para você trazer a sua família ao altar agora. Se você está aqui com seu marido, com seus filhos, traga-os até o altar. Se eles não estão aqui com você, você vai trazer profeticamente a sua família até o altar. Saia do lugar que você está. E enquanto você está vindo para este lugar, peça que o Espírito Santo traga a sua mente agora. Se existem algumas janelas onde você foi deixado, ou se você deixou alguém abandonado nas janelas. Abra seu coração e peça que o Espírito Santo sonde o seu coração, queridos. Eu estou aqui ministrando essa palavra para vocês, mas Deus está falando tanto comigo. Sabe, antes de eu pegar o microfone, a pastora Sinorá. Oi. A pastora Sinorá disse, Genoveva, que essa ministração dessa noite marque a nossa vida e que nós nunca mais nos esqueçamos disso. Eu quero dizer para você que da minha vida eu nunca mais vou me esquecer dessa ministração. Porque Deus falou muito comigo enquanto eu falava com você aqui. Deus falou muito comigo a respeito dos meus filhos, a respeito do meu marido. Que preço eu estou disposta a pagar para deixar um legado de família verdadeiramente sacerdotal e de família que viva os princípios do reino de Deus, que não seja uma família evangélica, mas uma família que viva o evangelho. Às vezes, querido, o preço que a gente tem que pagar é a vergonha. Às vezes o preço que a gente tem que pagar é abrir mão de muitas coisas, abrir mão de sucesso, abrir mão de conquistas. Às vezes o preço que a gente tem que pagar
É simplesmente a humilhação de chegar diante dos nossos filhos e falar: meus filhos, me perdoem. Eu não tenho te compreendido, eu não tenho te amado. Meu filho, eu machuquei seu coração. Muitas vezes o preço, que para mim é muito difícil, talvez para você não seja tão difícil assim. Mas não há como nós deixarmos um legado de família sacerdotal se nós não estivermos dispostos a pagar o preço. Tem um preço alto a ser pago. Nós estamos chegando um momento que talvez o preço que nós vamos ter que pagar para manter os princípios na vida dos nossos filhos é não mais mandando os nossos filhos para as escolas de ensino fundamental. Sabe, nós começarmos a ensinar os nossos filhos dentro da nossa própria casa, até que eles estejam preparados, formados para poder entrar numa universidade e não se perder. O preço que nós vamos ter que pagar para que os nossos filhos realmente vivam os princípios da palavra de Deus é de sermos chamados de puritanos, de sermos chamados de conservadores. Eu já estou pagando esse preço na minha cidade. Eu já estou pagando o preço de olhar para os meus filhos e falar: não, meus filhos, nessa faculdade, nessa universidade, é a melhor da cidade. Ela está dando bolsa integral, principalmente para os filhos dos cristãos. Mas nessa universidade, meu filho, você não vai entrar. Se for necessário, filho, nós vamos vender casa, fazer o que for necessário para pagar a sua faculdade. Mas nessa universidade você não vai entrar. Porque todos os mestres daquela universidade fazem parte da conscienciologia. E todos estão abertamente desconstruindo a fé. E todo princípio moral e familiar está sendo desconstruído dentro daquela universidade em Foz do Iguaçu. Onde os jovens estão sendo ensinados a não se casar. Onde as mulheres estão sendo orientadas a não ser mãe para não comprometer o seu futuro. Onde os homens casados estão sendo orientados por conta da sua inteligência para que você possa desenvolver de uma maneira mais graduada. Deixe a tua esposa, porque ela não está tão desenvolvida quanto você. E eu sei que não é só Foz do Iguaçu que está vivendo isso. As universidades estão vivendo isso. Que preço eu e você estamos dispostos a pagar? Que preço eu e você estamos dispostos a pagar? Além da oração e do jejum. Porque oração e jejum, eu e você já estamos fazendo, meus irmãos. Eu queria convidar aqui o pastor Odilon e a pastora Sinorá, família sacerdotal dessa casa. É uma família que não é perfeita, mas é uma família que é um exemplo. E junto com você, eu quero orar nessa noite. E eu quero que eles orem conosco nessa noite. Meu irmão, eu não vim aqui para dizer o que você está fazendo de errado. Eu vim aqui para dizer o que nós, como família brasileira, como famílias sacerdotais, precisamos nos alinhar e realinhar a nossa conduta dentro da nossa casa. Eu não vim aqui para dizer para você, marido, que você tem que ser o melhor marido, ou você, esposa, ser uma melhor esposa. Eu vim aqui para oportunizar que, através do Espírito Santo, você encontre quais são as janelas que você abandonou os seus. Pastora Sinorá sabe que, normalmente, na última ministração do Congresso das Mulheres, eu sempre falo sobre discipulado, sobre missão, sobre ganhar pessoas.
sobre influenciar essa geração. Normalmente esse congresso a gente termina ungindo para que você vá, ganhe sua cidade. Não é assim, pastora Sinorá? Mas do que vale ganharmos a nossa cidade e perder a nossa casa? Do que vale você ser um supervisor de célula com 150 células e perder a sua casa, meu irmão? Do que vale você pastorear centenas de ovelhas e os seus filhos olhar e dizer: eu não quero celebrar a arca junto com meu pai, porque eu não tenho parte com ele. Eu não tenho conectividade nenhuma. Aí você chama seu filho para orar, seu filho diz: mas eu não conheço esse homem, ele nunca sentou comigo para conversar. Eu lembro que quando eu ministrei essa palavra lá em Porto Alegre, eu disse que muitas vezes nós esperamos que os discipuladores dos nossos filhos e os discipuladores dos nossos cônjuges façam o papel que é nosso. É tão bom ter uma discipuladora, é tão bom ter um discipulador. Mas pai e mãe, vocês são os primeiros discipuladores dos seus filhos. E vocês nunca deixarão de ser. Mesmo que eles tenham um discipulador dentro da estrutura da igreja. Mesmo que eles se casem, você continua sendo discipulador deles. Esposo, você é discipulador da sua esposa. Cabe ao sacerdote ensinar a sua casa. Você quer a sua esposa celebrando ao Senhor junto com você, servindo ao Senhor junto com você. Às vezes a sua esposa está olhando de uma janela e você está chamando ela para o ministério. Ai, mas ela não paga o preço do ministério comigo, como eu queria que ela fosse parecida com fulana, parecida com ciclana que está envolvida do ministério. Tira ela primeiro da janela emocional que ela está vivendo. Busca o coração da sua esposa primeiro, para depois encontrar a ministra. Você precisa primeiro encontrar o coração da esposa, para depois você encontrar a ministra do Senhor que tem dentro dela. Ela vai servir juntamente contigo. Você não errou na escolha, meu irmão. Você não errou na escolha. Você não se enganou na escolha. É com esta mulher que você vai realizar todo o propósito de Deus que Ele estabeleceu na sua vida. É com ela, não é com outra. Mas tire-a das janelas. Tire-as das janelas que provavelmente nem todas essas janelas foram você que a deixou. Pode ser que tenha sido teu pai, pode ser que tenha sido o primeiro namorado, o primeiro noivo. Mas agora cabe a você ir diante do Senhor e levar a sua esposa junto com você. A Deus me mostra o caminho do coração da minha esposa. Primeiro o coração da esposa, para depois nascer a ministra. Se hoje eu estou ministrando a palavra de Deus e de alguma forma eu tenho abençoado a vida de pessoas, é porque em todo o processo de cura este homem encontrou o coração da esposa e me resgatou de todas as janelas da minha infância. Com muita hombridade ele me resgatou de lá. Porque eu o expus diante de 140 jovens. E naquela noite nós ficamos por 5 horas conversando. E eu machuquei muito o coração desse homem. Porque ele estava casado comigo há 5 anos. E ele não me conhecia. Naquele dia ele poderia simplesmente dizer: se vira com a sua história. Mas não. Ele começou a caminhar um caminho junto comigo, um caminho de cura. Naquela noite ele ficou sabendo que eu fui abusada sexualmente aos 9 anos.
Naquela noite ele ficou sabendo que eu não tinha prazer sexual nenhum na cama. Naquela noite ele ficou sabendo que durante muito tempo eu tinha medo que ele me traísse, e por causa disso eu vivia aprisionada. Naquele dia ele ficou sabendo que eu estava pensando em divórcio. Naquele dia ele conheceu a imoralidade da jovem com quem ele se casou. E ele se casou com uma mulher santa, porque eu era modelo dentre os fiéis. Mas eu usava máscaras. Mas naquele dia ele pegou na minha mão. Naquele dia ele pegou na minha mão. E ele disse: nós vamos para a cruz juntos. E nós vamos ser curados juntos. E Deus começou um processo tão lindo, onde hoje eu posso abrir a minha vida em qualquer canto do mundo. E este homem está em casa glorificando a Deus, dizendo: Deus, muito obrigada, porque eu estou lá e eu estou edificando a tua igreja. A minha família está edificando a tua igreja. Eu quero convidar você nessa noite a fazer o caminho da cruz com a tua esposa, a fazer o caminho da cruz com os seus filhos. Essa família que você tem é muito preciosa. Os filhos que você tem são herança do Senhor. E Deus tem para você muito mais do que você possa pensar ou imaginar. Olhe para a pessoa que está com você, que eu não sei se é seu esposo ou seu filho. E fale para ele: vamos para a cruz comigo? Temos um legado a deixar. E nós vamos caminhar juntos. Pastor Odilon, por favor. Feche seus olhos e separe um tempo, orando juntos como família. Peça ao Espírito Santo ajuda. Vá orando pela sua esposa, vá orando pelo seu marido. Orem juntos. Orem pelos filhos. Orem por seu pai, orem por sua mãe, orem por sua casa. Que seu sussurro suba diante de Deus nessa noite. Que sua voz suba diante de Deus nessa noite. Que suas lágrimas sejam recolhidas pelo Todo-Poderoso nessa noite. Espírito Santo, nos ajude, Pai, nos ajude. Senhor, nos ajude nessa noite a irmos diante da cruz com a nossa casa, com a nossa família, com as nossas misérias, ó Deus. Tenha compaixão, misericórdia. Senhor, aqui está o teu povo, Senhor. Tantas famílias que estão aqui hoje à noite, Senhor, cada um com a sua história, cada uma com a sua dor. Pai, mas é uma noite que eu creio, Senhor, de que muitas mulheres serão tiradas da janela, Pai, nessa noite. Muitos homens serão tirados da janela. Muitos filhos serão tirados da janela, Senhor. Nessa noite, Pai, eu creio que o Espírito do Senhor está para nos abençoar, para nos perdoar, para nos curar. Pai, para gerar esperança, Pai, em relação à nossa casa, Senhor. Que haja esperança renovada, Pai, mesmo diante de situações, ainda sem nenhuma possibilidade humana de mudança, mas que nossos olhos sejam colocados em Cristo, Senhor. Que haja perdão de pecados, que haja purificação, Senhor. Que haja transformação, ó Deus, nessa noite, diante de uma palavra tão poderosa, Pai. Que haja, Senhor, um legado sendo gerado através de nós e em nós, para a nossa família, Deus. Senhor, que nessa noite, Pai, o Espírito do Senhor vá movendo, de forma sobrenatural, Pai, de forma sobrenatural.